Agora, 1h19. A gente vai continuar falando sobre a relação da Polônia com a Ucrânia, mas agora com o jornalista Ulisses Jaroszyński, que é especialista em cultura polaca. Ele está conosco ao vivo aqui no Revista CBN, com imagens, inclusive, para quem nos acompanha pelo YouTube, pelo Globoplay, lá na sessão ao vivo, e ainda pelo Twitter da Rádio CBN, que é @CBNOficial. Ulisses, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, é uma satisfação estar com você e com todos os teus ouvintes aí. Ulisses, explica primeiro para a nossa audiência por que a gente vai usar o termo cultura polaca e não polonesa, apesar desse não ser o tema central da nossa conversa. Bem, eu nasci com esse sobrenome, né? E sempre tive que soletrar o sobrenome. Hoje eu estou tendo que soletrar, inclusive, o nome. Tem muita gente que acha que Ulisses é com W, com H, coisa não está fácil. Mas, então, eu queria saber das minhas origens, né? E cheguei ao ponto de lá, nos meus estudos na Polônia, eu fiquei quase 10 anos lá, eu fiz 2 anos de curso de idioma e cultura polaca, na mais antiga universidade da Polônia, a Jagielloński de Cracóvia. Tem esse nome lituano, porque um duque da Lituânia se casou com a rei da Polônia, a rainha Jadwiga, para nós aqui, Edvirges, né, que é uma santa canonizada por João Paulo II. E como ela era muito criança, um tal de Jan Tarnowski, que nós vamos falar daqui a pouco nele e por quê, né, fez esse casamento e o duque da Lituânia se tornou o rei da Polônia. Né? E isso vem, então, desde 1410. Né? E a Jagielloński de Cracóvia, a universidade, é de 1364. Ali foram doutores Mikołaj Copérnico. Né? Ele era religioso, não foi para a fogueira como Giordano Bruno, mas ele disse que a Terra não era o centro do universo, que a Terra era redonda e circulava em torno do céu. Né? O Galileu Galilei, 80 anos depois, comprovou essa teoria que nós conhecemos como Nicolau Copérnico. Né? Ele foi doutor lá pela Universidade de Cracóvia, essa Jagielloński. E outro doutor bastante conhecido é o Karol Wojtyła, o Papa João Paulo II, que além de herói da Polônia, hoje é santo João Paulo II. Mas então, o termo polaca, então? Pois é. Então, até 1927, veja bem, desde o descobrimento em 1500, já que lá nas caravelas de Cristóvão Colombo e depois na caravela de Pedro Álvares Cabral, tinha um elemento chamado Gaspar da Gama, que era o polaco Kacper, de Poznań, a cidade que dá origem ao Estado polaco, ao Reino da Polônia. Então, desde o descobrimento do Brasil até 1927, no Brasil só falava a palavra polaco. E o polonês veio de onde? Veio de um converscote aqui em Curitiba, de um grupo de pessoas que saíram das colônias, né, da roça aqui em volta de Curitiba. Muitos dos bairros de Curitiba são antigas colônias de imigrantes da Polônia, né, Santa Cândida, Barreirinha e tal, e esse pessoal era chamado de polaco, mas era tipo caipira, polaco burro, polaco da nhanha, polaco sem bandeira, uma série de adjetivos não agradáveis aos ouvidos, né, que transformaram essa palavra em algo que esse povo chama de pejorativo. Isso. Perguntando a eles o que é pejorativo, eles não sabem responder o que é pejorativo. Então, nas minhas pesquisas, no meu mestrado em cultura internacional lá na Polônia, lá em Cracóvia, eu tentei chegar a uma definição, né? E o título da minha dissertação de mestrado é Por que polaco? A identidade cultural
do brasileiro descendente de imigrantes da Polônia. E desde então, do ano 2000, quando lancei um livro chamado Saga dos Polacos, que eu venho sendo agredido pelos poloneses e agora pelos polônicos. Inventaram mais um termo, né, para nos designar. Mas eu vou seguir o Kacper de Poznan, lá da caravela de Pedro Álvares Cabral. Não aceito esse 1927, quando renunciaram ao termo polaco para serem poloneses, com Z, né, imitando o galicismo francês, né, o termo francês das grandes obras do Chopin, que nasceu na Polônia, muito próximo de Varsóvia, que são as poloneses de Chopin. Né? Então foi dito aqui por aquela elite, vamos trocar polaco, que é um nome muito feio, e vamos pôr polonês, que é mais bonito, é mais elegante, é mais francês. Então nisso se dá o motivo de que eu eliminei a palavra que você costuma dizer todo dia aí, né, para usar apenas polaco. Ulisses, há pouco a gente conversava com o correspondente da CBN na Polônia, Lucas Ferraz, acompanhando a chegada de refugiados da Ucrânia. Como é que é a relação entre os dois países? Conta para o nosso ouvinte. Olha, desde 1922 não é tão amistosa assim, né? Mas eu diria que é um povo só. E eu também não os chamo de ucranianos. Eu os chamo pelo nome que eles sempre tiveram há 1000 anos, pelo menos, que são os rutenos. Assim entendeu a Igreja Católica Apostólica Romana, em Roma, né, quando a Polônia se transformou num reino católico em 966 depois de Cristo. Então, esse povo é chamado de ruteno, da Rutênia, em latim. Mas essa migração aí entre povos, claro que a gente está numa situação extrema, né? Mas ela é usual de ucranianos indo para a Polônia, talvez o contrário também? Sim. Por exemplo, nesses meus quase 10 anos de Polônia, naqueles primeiros 2 anos do curso de idioma, na própria universidade, eu tive muitos colegas que se tornaram meus amigos. E são amigos até hoje, como a Marta Zborodowska, que está vivendo em Wrocław, que é de Ivano-Frankowice, muito próximo a Lviv. Então, essa cidade, por mais de 800 anos, foi chamada de Lviv, né? Ou, em português, Leões. Foi criada por senhores feudais polacos, né? Então, eu mantenho as origens em todas as minhas palavras de designação de gentílicos. Então, o povo ruteno, até 1922, vivia no território da República da Polônia. Ali se casavam rutenos e polacos. Aqui mesmo no Brasil, o meu tio, irmão de meu pai, polaco, se casou com uma filha de imigrantes de origem rutena. Portanto, os meus primos têm sangue polaco e sangue ruteno. Ou, ucraniano. Ucraniano. Uhum. Então, e lá na Polônia eu encontrei parentes com meu sobrenome, né? E é interessante a história desses meus Jaroszyński, que atualmente moram em Bielsko-Biała, que eles viviam antes de 1945, onde hoje é a Ucrânia, muito próxima da cidade de Lviv, que o nosso companheiro repete aí Lviv, né? E repete Tarnopil, que é como os ucranianos chamam essas cidades. Mas para a Polônia é Tarnopol. Por que Tarnopol? Porque lá, né, naquele casamento da Santa Rainha Edviges com o Duque da Lituânia, aquele senhor se chamava Jan Tarnowski e tinha terras e castelos em Tarnów. Tarnów fica a 60 quilômetros de Cracóvia e, portanto, por ser um poderoso senhor feudal, negociador das questões do reino, da Casa Real de Cracóvia, ele também teve um castelo para frente lá do rio de Dniepr, onde ele construiu uma fortaleza e onde ele
colocou o nome da cidade de Tarnopol, do seu sobrenome, Tarnowski, e de Pol, de Polska, Polônia. Então, os idiomas, né, as pronúncias, ao longo do tempo, acabam trocando, né, o nome das cidades até oficialmente. Então, virou Lviv, Kiev e Tarnopil. Para os polacos, continua sendo Kiev, Lvów e Tarnopol. E esse povo, então, do todo o oeste da Ucrânia, sempre viveu em comunhão com os polacos. Sempre viveram, até 1922, quando aquele povo em volta de Lenin, porque ele já estava ruim de saúde, né? Dizem que foi o Lenin que criou a República Socialista Soviética da Ucrânia, mas foi aquele seu governo bolchevique que em terras da Polônia, cria a atual Ucrânia. A palavra Ucrânia é usada pela República da Polônia desde os anos de 1600 como as terras da fronteira. Ucrânia significa terra da fronteira. Fronteira de quem? Da Polônia com o Oriente. E isso não significa que era com a Rússia, com a Crimeia, com o Cazaquistão. Significava que eram as terras da Polônia na fronteira. E aí, Lenin, os bolcheviques, em 1920, né, após a vitoriosa Revolução Russa, que colocou a monarquia de fora do reino da Rússia, e criam a República Socialista Soviética, uma república, né, tenta atacar de novo, entra em guerra de novo com a Polônia, que 2 anos antes, em 1918, tinha recuperado a sua independência depois de 123 anos de ocupação do Reino da Rússia, do Império da Áustria e do Reino da Prússia, que em 1870, Bismarck unifica todos os reinos saxônicos e cria a República da Alemanha. Então, nessas 3 partições da Polônia, viviam judeus, viviam polacos, viviam rutenos, viviam russos, viviam ciganos, viviam moldávios, viviam húngaros. Era uma república multiétnica. E aí, esses bolcheviques tentam invadir, né? E invadem, mas perdem a guerra polaco-russa de 1920. Em retaliação, nas terras onde eles estavam se afastando de volta para Moscou, eles ficam ali e criam a República Socialista Soviética da Ucrânia. Só para fechar essa explicação, em 1945, Stalin se junta com a Inglaterra, né? Com os Estados Unidos, com a França, com a Espanha, e retira mais metade do território da Polônia. A Polônia, que tinha mais de 700 mil quilômetros quadrados, a partir de 1945, com o fim da Segunda Guerra Mundial, Joseph Stalin, o líder da União Soviética, georgiano de nascimento, retira parte, mais terras da Polônia, justamente desta região de onde está saindo em fuga a maioria dos ucranianos em direção à Polônia. Pelos laços familiares, porque muitos ucranianos estão na Polônia desde a entrada da União Europeia. Acredita que mais de 3 milhões de ucranianos vivam em território polaco, trabalhando, vivendo, por suas raízes, né, da antiga República da Polônia, e isso faz com que se considerem irmãos. Perfeito. Irmãos de sangue, inclusive. Ulisses Jaroszyński, jornalista, especialista em cultura polaca, participando aqui do Revista CBN. Agradeço demais, viu, Ulisses, por dividir conosco, com a nossa audiência, seu conhecimento. Espero conversar com você outras vezes aqui na CBN, viu? Boa tarde. Desculpa, posso acrescentar só mais uma coisa? Estamos muito apertados, se for 30 segundos. Só para falar de quando que começou isso. Não começou quarta-feira. Não começou quarta-feira. Em 2008. Começou em 2008, quando Putin distribui passaportes na Geórgia e na Donetsk e Luhansk.
Esse povo virou tudo russo desde 2008. Então, falar em separatista, em que não são ucranianos, que não são russos, que são ucranianos... Olha, essa informação não procede. Ulisses, muito obrigado, viu, pela participação. Boa tarde para você. Para você também. 1h35.